A graça e a paz de Jesus a todos. Eu sou o pastor Eduardo, esse é o seu canal, o canal teológico. Deixa aí seu like, se inscreva, pois aqui nós sempre estamos postando conteúdos para abençoar e edificar a sua vida. Hoje nós queremos falar da revista da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Desse trimestre, cujo tema dessa lição é depressão, É a segunda lição, A segunda lição tá aqui, que é depressão, um assunto bem interessante e importante também, Eu não sou médico, psicólogo, mas eu tô aqui passando um conteúdo, de uma revista da Escola Bíblica Dominical e que foi escrita aí por alguém, uma pessoa capacitada, preparada para isso, Nós vamos fazer um resumo rapidamente aqui, pois o conteúdo é extenso e o nosso tempo aqui é curto, Então nós vamos aqui à leitura bíblica, dessa revista do jovem, da CPAD, cujo tema é depressão, como livrar-se dela. Depressão, como livrar-se dela. Tem um texto bíblico que é o Salmo 42, do verso 1 ao 11. E nós vamos aqui para o primeiro parágrafo da lição, que é depressão, o mal do século. O que é depressão? A pergunta que se faça é: depressão é doença ou é frescura, como muita gente fala? Não, depressão ela é uma doença. A OMS, que classifica a depressão como o mal do século. A depressão é uma doença. Etimologicamente, o termo depressão provém do latim depression, o prefixo que significa um movimento descente ou decadente, ou de cima para baixo. Esse é o termo, A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classifica a depressão como o mal do século. Então a depressão não é simplesmente uma frescura, é uma frescurite. A depressão ela é uma doença e como doença deve ser tratada e encarada, de maneira séria. Aqui nós vamos para o parágrafo 2 da lição. Quais as causas e os sintomas de uma pessoa depressiva? Então são causas e sintomas, São muitas as causas da depressão. Elas podem ser de origem genética, falta de substâncias cerebrais ou fatores como estresse, ansiedade, sedentarismo, traumas físicos ou psicológicos, entre outros, Uma pessoa depressiva tem os mais diversos sintomas, tais quais uma profunda tristeza, perda de prazer em atividades que antes ela tinha prazer, hoje ela não tem mais, problemas para dormir, pensamento suicida e tantos outros, Esses são as causas e os sintomas de uma pessoa depressiva, Sintomas são tristeza, falta de sono, pensamentos suicidas, desejo de morte. E os sintomas são diversos, O que a Bíblia fala sobre depressão? Bem, a palavra depressão não está na Bíblia. Você não vai encontrar escrito lá na Bíblia depressão, Essa palavra não consta. O que consta são personagens e que passaram por isso. Personagens bíblicos que você vê ali os sintomas depressivos. Por exemplo, 1 Reis 19, você vai ver o profeta Elias que está com sintomas de depressão, Elias, o próprio Jó. Você vai ver aqui, o profeta Elias, por exemplo, enfrentou muitas dificuldades em determinados momentos de sua vida e pediu a Deus que o levasse, pois não queria mais viver. Está em 1 Reis 19, do 3 ao 4. Você vê aí o profeta Elias pedindo a Deus a morte.
o profeta Elias vem de grandes batalhas, de grandes desafios, de grandes lutas. E chega um ponto que ele entra debaixo de um pé de árvore, zimbro, e pede para Deus a morte, dizendo: "Não basta, chega, não dá mais". E aí ele dorme, ele come, ele não come, ele só dorme. Então, característica ali de sintoma depressivo. Eu estou falando do profeta Elias, né? E Jó e tantos outros que também tiveram aí alguns sintomas e momentos, né? Momentos de depressão. Então, assim, irmão, nós somos crentes, mas somos seres humanos. Então tem coisa que tem que procurar uma ajuda, um psicólogo, um médico, né? Tem a parte espiritual, e tem a parte que você tem que procurar um profissional, não pode ignorar, né? A depressão, discernindo a doença e o problema espiritual. Depressivos que sofrem preconceitos, né? Então, assim, são pessoas que sofrem preconceito por estar com esse problema. Em vez de ele receber apoio e amparo, ele recebe críticas, né? Há um preconceito, né? Diversos tipos de preconceito em relação à depressão. E a depressão, ela é uma doença séria, né? Se não for tratado, não for cuidado, a pessoa pode levar a pessoa à morte. Depressivos que precisam do apoio da família. Se há uma pessoa que está em depressão em sua família, tenha certeza de que ela precisa muito das suas orações e do seu apoio. A depressão pode roubar a energia e o prazer de viver. Então, resumindo aqui, uma pessoa depressiva precisa de apoio, precisa de oração, cuidado, enfim, para que ela vença, né? Não sozinha, mas vença esse mal com a ajuda da sua família. Depressivos que sofreram batalhas espirituais. Não podemos dizer que toda depressão provém do problema espiritual ou de possessão demoníaca. Então, nem toda depressão vem de batalhas espirituais, ou é possessão demoníaca, né? Então, é por isso que é importante você ver também um profissional. Nem tudo é demônio, né? E nem tudo é só orar, orar, orar. A oração é muito bom, muito importante na questão espiritual, mas nem tudo aqui na área espiritual. Ou seja, há coisas aqui que precisa ser tratado com medicamentos, com remédio. Então nem toda está em 1 Pedro 5:8. Ele aí o que diz aqui? Ele tenta nos convencer de que vale a pena viver. O diabo é um mentiroso, mas não podemos ignorar os seus ataques. Ou seja, é preciso ter um discernimento espiritual de que uma pessoa depressiva, há vários fatores que está envolvido, né? Então é preciso orar, é preciso buscar a Deus, é preciso a leitura da palavra, mas também é preciso, se for o caso, procurar ajuda médica. Se for o caso de medicamento, tem que tomar, tem que ter o medicamento. Mas o que é importante aqui na lição que eu entendo é a seriedade, é levar a sério essa questão, não brincar com isso, né? Buscar a Deus, orar sempre, claro, a oração sempre, buscando a Deus, isso em primeiro lugar, mas não ignorar também os médicos, a medicina que está aí para isso, né? A receita bíblica contra a depressão. Há poder na oração. A palavra de Deus nos convida a clamar, buscar o Senhor. Jesus disse que devemos pedir, buscar e bater na porta por meio da oração. Então a primeira dica bíblica aqui, nesses casos, claro, é a oração. Orar ao Senhor, buscar a Deus em oração para que seja vencido esse mal, né? Mas observe que homens como Elias, que era um
um profeta teve sintomas de depressão. Então, há muitos líderes, pastores aí, e até casos de suicídio, de morte, depressivo, né? Há pastores aí que se matou de tanta pressão, de tanto problema, não ter com quem falar, com quem se abrir, guardando tudo para ele, e caiu num estado de depressão. Pastores, porque esquece que é um ser humano, esquece que é limitado. É um pastor, mas é ser humano. Você é um obreiro, mas você é um ser humano. Você é um jovem crente, mas você é um ser humano, né? Você não deixou de ser humano porque você se tornou crente. Você tem alma, tem espírito, você ora, você busca Deus, mas você também tem as questões físicas, né? E psicológicas e emocionais. Então você é um ser humano. A palavra de Deus que fortalece. A Bíblia diz que a lei do Senhor revigora, Salmo 19. A Bíblia não é um livro qualquer, mas é a palavra de Deus. Claro, buscar ajuda na palavra de Deus, na aplicação da palavra, no ensino da palavra, no aprendizado, na oração, na leitura da Bíblia, né? Isso vai fortalecendo e trazendo forças espirituais. A comunhão, né? A comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Mas resumidamente é isso. Você vê, para encerrar aqui, a importância de você ter uma comunhão com Deus, com Jesus, né, da leitura da palavra, da oração, isso numa área, num âmbito espiritual. Mas quando nós voltamos lá para o Antigo Testamento, no caso do profeta Elias, ele está deitado, pedindo para morrer, não quer comer, só dormindo. Então Elias está com sintomas ali de depressão, né? E Deus vem tratar com ele, Deus vem conversar com ele, animá-lo, né? E é isso, não adianta pessoa depressiva se isolar, viver isoladamente, não vai ajudar. Se for um caso de procurar um psicólogo, um médico, um medicamento, tem que ter a questão espiritual da palavra, da oração, né? Mas é como estava explicando aqui, que nem tudo é demônio, né? De origem possessiva, né? E nem tudo são batalhas espirituais. Então, é o diabo, né? Nem tudo é diabo, nem tudo é demônio, né? Tem questões emocionais mesmo, é desgaste físico, emocional, psicológico, e a pessoa entra nesse estágio aí. Claro, o diabo se aproveita da situação, mas é preciso de ajuda, é preciso levar a sério essa questão de depressão, que não é frescurite. Não é frescurite, é uma coisa que precisa ser levada a sério. E aí, eu concluo essa lição aqui dizendo que diz o seguinte: aprender sobre a depressão e suas causas e sintomas é fundamental. Percebemos pela palavra de Deus que os crentes não estão isentos de enfrentar essa doença, que pode ser vencida com remédio, com ajuda profissional. Entretanto, como servos de Deus, temos os recursos espirituais, como a oração e a leitura da palavra. Então você, por ser um crente, você não está isento disso. Ah, eu sou crente, comigo não. Cuidado, tá? Pode acontecer. Não deve, não é regra, mas pode. Nós, como servos de Deus, crente, temos aí as armas espirituais, né? Nós temos essas armas espirituais, que é a oração, a leitura da Bíblia, para nos ajudar, mas isso não quer dizer que você não deva procurar ajuda médica. É isso, nós ficamos por aqui. É importante essa lição dos jovens, e que Deus continue abençoando todos e fique na paz de Cristo.